Que o Espírito Santo possa me trazer toda a tranquilidade, as palavras certas, pois o assunto que vai ser abordado hoje é um assunto muito complicado, porém é algo que tem que ser discernido. Por quê? Assim como é um grande aprendizado para mim, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser um aprendizado para vocês. Tranquilo, que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui vos fala Ti Soares, certo? Como está a sua paz, a tranquilidade? Como é que está seguindo essa vida maravilhosa que Deus lhe deu? Convicção, pois é Ele, a única chave de sucesso. Estava em Campinas trabalhando como motorista de aplicativo. Deus tocou no meu coração que eu tinha que mudar o horário de oração. E assim eu fiz, parei o carro, fechei os vidros, liguei o som, comecei a louvar, fiz o meu devocional e ali o Espírito Santo começou a tomar. E por acaso os salmos daquele dia eram 121, 122, 123, 124 e 125. Eu quero muito que vocês guardem isso, porque até então eu não entendi o porquê a mudança de horário. Segue o jogo, eu voltei a trabalhar, solicitação vem, solicitação vai, e de repente eu recebo simplesmente uma solicitação de um percurso aí que duraria uns 20 a 30 minutos. Vi que era uma mulher, só que eu não sabia quem era, até porque eu não tinha chegado no lugar de embarque. Pensa uma expressão depressiva, acabada, triste, algo que mexia de fato, era algo emocional que estava transbordando e ela segurava sua filha no colo. Só que eu não esperava que aquela mulher começasse a desabafar tudo o que sentia. Pois eu perguntei para ela, moça, está tudo bem? Ela disse, não está nada bem. E ela começou a explanar certas coisas que foi cada vez mais entristecendo o meu coração. Porque ela disse que fazia parte de um relacionamento abusivo, na qual o seu esposo praticava violência doméstica com ela. Não somente física, mas mentalmente. E ela estava tomando remédio fortes, porque a partir disso ele convenceu e fez com que ela pensasse que ela era louca. A pessoa tipo narcisista que simplesmente coloca e dispara que ela tem que ser o centro das atenções, porém ela tem que levar uma pessoa para o poço. E foi uma história atrás de história horripilantes, na qual fazia pensar o porquê que a pessoa chega numa situação dessa, por que a pessoa aceita o fato de ter uma criança, o fato de ser uma mulher tal que abandonou tudo por conta do esposo e vive sobre a dependência dele. Olha aonde podemos nos encontrar. Nós não somos melhores do que ninguém. Talvez não seja em especificação, porém possamos estar simplesmente dentro de um poço na qual nós não conseguimos sair, independentemente de qual seja a situação. Mas isso possa acontecer com cada um de nós. Pois ali ela estava certa que de fato ela ia ter o divórcio, porque ela teria que sair daquelas algemas, ela teria que sair daquela jaula. E o ponto mais determinante foi na qual ela disse que já pensou em várias vezes em matá-lo. E ao lembrar daquele fato me arrepia. Por quê? Porque ela começou a falar palavras de ódio. Olha o ponto que chega uma pessoa pensar em matar alguém por essa pessoa estar fazendo que ela seja uma escrava na mão, e a última saída de salvação para a vida é simplesmente ceifar a vida de outro alguém. E pensa pelo lado da situação de você casou com aquela pessoa que garantiu que cuidaria de você. Essa mesma mulher também disse que tinha medo de dormir, pois tinha medo que ele matasse ela. Gente, que cárcere é esse? Enquanto aquela mulher falava tudo aquilo, se ela desabafava, falava tantas palavras de ódio e no mesmo tempo palavras que sangrava a alma, dava para notar tudo aquilo. Pai, por favor, emana o seu Espírito Santo para que eu possa ser instrumento, para que eu possa simplesmente usar as suas palavras, me utilize como instrumento para que eu possa discernir, pôr na cabeça dessa mulher que o Senhor pode ser a salvação, que o Senhor pode dar o caminho, o discernimento para que ela possa seguir e sair desse profundo breu. E nesse exato momento, quando eu terminei, ela perguntou para mim, moço, o que eu faço? Primeiramente eu lembrei de Samar, porque era necessário que ela posicionasse, ficasse firme,
que aí ela derrotaria qualquer tipo de exército com o poder do Espírito Santo, com a unção do poder do Espírito Santo. Deus era o caminho e eu tentei mostrar de todas as formas e comecei a despencar a palavra. Comecei a falar muitas coisas, mas muitas coisas, da transformação que Deus tinha feito na minha vida, que ela poderia ser também transformada. E essa mulher simplesmente foi ganhando vida. Gente, eu vi isso pelo retrovisor do carro. A tristeza foi dando o lado para a alegria, ela começou a brincar com aquela criança. Elas começaram a trocar sorriso um para outra. De fato, o Espírito Santo foi tomando cada espaço dentro daquele carro e foi modificando o semblante daquela mulher. E ela foi escutando, ela foi só concordando. Eu preciso de fato voltar para Deus. Foi isso que ela disse naquele momento. Ela disse que era da igreja, fazia parte do ministério de louvor, que tinha largado tudo por conta do seu esposo. Que o esposo dela não deixava ela simplesmente participar das coisas da igreja, ela estava vivendo um cárcere mesmo, privado. Nesse exato momento, nós pensamos o porquê que a pessoa possa escolher viver um momento desses na sua vida, escolher ser escravo, escolher apanhar, digamos assim, sofrer consequências. O porquê? Nós pensamos, mas é difícil para que possamos se pôr no lugar da pessoa. É muito fácil quem está de fora falar. Mas o quanto essa pessoa sofre, o quanto essa pessoa tem amarras, algemas, que ela de fato é escrava desse sofrimento, enquanto a gente não se doar, ter compaixão, de olhar para o nosso próximo e tentar se pôr no lugar, de nada vai valer. E eu dou graças a Deus que naquele dia Ele deu um discernimento para falar tudo aquilo que ela pôde escutar. Tudo que Ele poderia falar para ela. Eu não sei qual foi o paradeiro, porém, talvez lá na frente, talvez em algum espaço de tempo, possamos nos encontrar e eu tenho convicção que Deus transformou a vida daquela pessoa. Então nesse 25º dia Deus me trouxe o poder da palavra, o que possamos fazer, o quanto podemos ajudar. A graça de Deus foi tão grandiosa que quando eu cheguei em casa eu prostrei em oração agradecendo todo o discernimento por ter sido utilizado nas mãos dele. E eu agradeci, fui grato. Mas nesse exato momento, ele veio novamente no meu ouvido e soprou aquele sopro divino, aquele sopro doce, dizendo: vai até os Salmos que eu pedi para que você pudesse estudar. E assim eu fui obediente e fiz o que ele me pediu. E fui nos Salmos na qual eu estudei. Assim, quando eu comecei a ler aqueles Salmos, aí eu percebi que Jesus Cristo, ele não entra em qualquer situação de sofrimento se não for para fortalecer, se não for para transformar a vida. Porque eu comecei a ler e eu chorava, porque a transformação começou através daquele momento. E essas foram as boas surpresas que ele me reservou para aquele fim do dia. Salmo 121, capítulo 1, onde diz: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde virá o socorro? Salmo 122, versículo 1. Alegrai-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 123, versículo 3. Misericórdia, Senhor, misericórdia de nós. Estamos cansados de tanto desprezo. Salmo 124, versículo 7. Como o pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são iguais ao monte Sião. Não se pode abalar, mas permanecerá para sempre. Gente, você tem discernimento do que é isso? É simplesmente o que Deus trouxe para aquela mulher referente a tudo que ela havia sofrendo. Tudo que estudei referente a esses salmos, esses 5 salmos é o que aconteceu aquele dia. Se você tiver um pouco de tempo, leia. Dito tudo isso,
Chegando no final desse vídeo, nesse 25º dia, Jesus me deu um testemunho grandioso assim, sabe? Que eu fiquei de fato de boca aberta, pois Deus é maravilhoso de tal maneira que Ele transborda. Se você pensa que Ele já fez o máximo, Ele vai e ultrapassa a expectativa. Mulheres, está passando por algum tipo de sofrimento, Deus está no controle. E homens, é muito importante que possamos tratar melhor as nossas esposas e nossas mulheres, pois são elas que vão com certeza fazer que possamos nos alavancar para ser também homens melhores, que possamos aprender um com o outro, e aí sim teremos discernimento, mas que Deus esteja no centro de tudo. E aquela súplica de leve eu deixo para você: se inscreva no canal, por favor, comente, compartilhe, deixe seu like, pois referente a essa transformação que eu tenho certeza que Deus fez na vida dessa mulher, eu tenho certeza que Ele fará na tua vida, entendeu? Vamos que vamos, fui!